Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, dia 11 de junho, uma semana recheada de indicadores importantes, a começar pela divulgação do IPCA, né? Na manhã desta terça-feira, o IBGE divulgou os dados do Índice Oficial de Inflação do Brasil, variou 0,46%, um percentual acima da mediana do mercado, né? O mercado esperava uma elevação de 0,40, o que já representaria uma aceleração em relação à inflação registrada no mês de abril, né. Os dados divulgados no começo de junho agora são referentes ao mês de maio. Com esta variação de 0,46%, a inflação sobe para 3,93%, e mantém viva a possibilidade de que a inflação brasileira encerre o ano de 2024 acima dos 4%, o que seria bastante divergente à leitura da maioria dos analistas de mercado, mas aderente à nossa expectativa de inflação, que desde o começo do ano situava-se em torno de 4,3%. Bom, boa parte desse aumento registrado em maio derivou de uma elevação dos preços de alimentos e reflete, em alguma medida, já alguns impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, além dos dados do IPCA, a gente teve a divulgação também nesta terça-feira da primeira prévia do IGPM, a gente teve ontem, na segunda-feira, dia 10, a divulgação do Índice de Preço ao Consumidor Semanal da FGV, hoje mais cedo, o Índice de Preço ao Consumidor Semanal da FIPE, aqui da cidade de São Paulo, todos eles mostrando uma aceleração dos preços na passagem de abril para maio, já captando alguns elementos também no comecinho de junho, no caso dos indicadores semanais da Fundação Getúlio Vargas e da FIPE. Ao longo do dia também a gente vai ter, ou melhor, ao longo da semana a gente vai ter, como eu disse anteriormente, decisão de política monetária nos Estados Unidos, como a folha de pagamentos, né, uma espécie de CAGED lá nos Estados Unidos, mostrou uma criação robusta, né, de postos de trabalho no mês de maio. É muito improvável, acho que ninguém está apostando nisso nesse momento, que o Fed faça qualquer tipo de movimentação na taxa de juros. Então, a taxa de juros deve permanecer inalterada na reunião marcada para esta quarta-feira e deve permanecer inalterada ao longo dos próximos meses, né? Com sorte, os Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, deve começar o ciclo de cortes de juros apenas no mês de setembro. Então, o mercado estará de olho no comunicado, na fala, né, do Jerome Powell, do presidente da Autoridade Monetária Americana, logo após a decisão da taxa de juros. Bem, além disso, né, além da decisão, dos dados de inflação aqui do Brasil, dessa decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, a gente também vai ter, ainda olhando para o ambiente externo, os dados, alguns dados que podem mostrar, né, como anda a economia chinesa nesta terça-feira, depois do encerramento do mercado financeiro aqui no Ocidente. A gente vai ter a divulgação dos índices de preço ao consumidor e produtor chineses. Se a inflação vier muito baixa, isso indica, né, como a continuidade do processo de acomodação do crescimento da China, que está crescendo forte ainda, mas para padrões chineses um pouco abaixo do que a gente viu ao longo dos últimos anos. E pode indicar também, né, a possibilidade de o Banco Central chinês, ou do governo como um todo, de fazer políticas de incentivo ao setor imobiliário, que está passando por uma situação bastante delicada por lá. Então, o IPC, se ele vier abaixo das expectativas do mercado, isso abre caminho para redução de taxa de juros, por exemplo, que pode impactar a cotação de minério de ferro, que pode impactar a Bolsa Brasileira, a cotação do dólar, e todo esse efeito cascata que os dados chineses conseguem promover. Bom, e voltando aqui para o Brasil, a gente tem as pesquisas mensais do IBGE, tem a PMC, Pesquisa Mensal do Comércio, e tem a PMS, a Pesquisa Mensal de Serviço. A nossa expectativa é de que os dois setores cresçam no mês de abril, né? Essas pesquisas, a gente já está em junho, mas elas são referentes ao mês de abril, e deve continuar mostrando, né, a força do comércio varejista aqui no país, uma evolução também marginal, mas ainda assim uma evolução do setor de serviços. De modo geral, essa é o resumo da semana, o que a gente tem de mais importante. Na verdade, tem dados ali de sondagens, a gente ainda tem algumas questões importantes a serem divulgadas, mas acho que esses são os pontos mais relevantes. A inflação no Brasil
e na China, decisão de política monetária nos Estados Unidos e os dados, né, de atividade econômica do país aqui referente ao mês de abril. Qualquer novidade, a gente volta por aqui. Um abraço.